espero que a gente possa realmente entender um pouco mais sobre a lição e que possamos ter esse traço, levar esse traço do que aqui for estudado hoje para o nosso cotidiano. Okay? Quando o Aguinaldo me convidou, ele falou assim, Cristine, vamos fazer a palestra dia 22 de março e você fica livre para escolher o tema. Março é um mês, para mim, que fala muito alto, porque é um mês das mulheres. Quando eu recebi o convite, que fiquei extremamente lisonjeada mais uma vez, eu pensei assim, Aguinaldo, posso fazer Jesus e a mulher samaritana? Ela traz tantos conhecimentos, é tão forte essa mensagem. Ele falou assim, claro, vamos fazê-la. Então aqui está. Para que possamos abrir a noite, eu vou fazer uma leitura, vou contar uma história e depois nós vamos trabalhar os tópicos dessa história, ok? Tá todo mundo ouvindo direitinho? Tá tudo certo, né? Beleza. Então vamos lá. Era meio-dia, o sol estava alto, duro, quase julgando a terra. Não era hora de ninguém estar ali. O silêncio daquele caminho até o poço não era paz, era ausência. Ela caminhava sozinha. Cada passo carregava mais do que o peso do cântaro. Carregava histórias, olhares, marcas. E por isso ela escolhia o meio-dia. Porque no meio-dia ninguém a via. Mas naquele dia alguém a esperava. Sentado à beira do poço, não por acaso, mas por escolha. Estava Jesus. E quando ela se aproxima, uma frase atravessa o silêncio. Dá-me de beber. Não era só um pedido, era um encontro. Porque pela primeira vez alguém a via, sem julgamento, sem pressa e sem rótulos. E ali, naquele diálogo improvável, algo começa a acontecer. Uma alma que já tinha aprendido a se esconder começa aos poucos a se revelar. Ele fala de uma água que não seca e ela começa a perceber uma sede que nunca conseguiu nomear. Ele toca a sua história, não para expor, mas para libertar. E de repente, aquela mulher que evitava pessoas esquece até o cântaro e corre. Corre de volta para o lugar de onde sempre quis fugir. Porque quando alguém se sente verdadeiramente visto, algo muda. E talvez esse seja o ponto mais profundo dessa história. Porque não é apenas sobre um encontro que aconteceu há tanto tempo, no Evangelho de João. É sobre encontros que ainda acontecem. É sobre sedes que continuam existindo. É sobre quantas vezes nós também escolhemos os nossos meio-dias e os nossos esconderijos, os nossos silêncios, as nossas rotas de fuga. E é justamente aqui que essa passagem começa a nos revelar algo muito maior. Mais do que um diálogo entre duas pessoas. Nós estamos diante de um dos momentos mais revolucionários do Evangelho. Porque Jesus não quebra apenas o silêncio daquela mulher. Ele quebra barreiras. E foram muitas. Vamos lá. Quando, lá no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, Kardec começa a nos dizer, bem no primórdio, bem no início do Evangelho, ele diz que o Espiritismo, ele nos traz chaves. Chaves para que possamos entender verdadeiramente o que é o lado espiritual. O que foi a passagem de Jesus pela Terra. Porque se pegarmos a passagem da mulher samaritana, sem analisarmos o contexto que ela estava ali incluída, sem darmos realmente ouvidos e visão para até mesmo a grafia, linguisticamente falando,
para notarmos todas aquelas barreiras, é como se fosse um texto muito aleatório. É uma mulher que veio meio que fugida da cidade, vem para um poço, quis pegar a água, não pegou a água, o mestre falou algo, então vai ficando assim uma coisa, é preciso ter a chave. Nós precisamos usar dessas chaves para entendermos aquele contexto, naquela época. Até mesmo, volto a falar, a questão linguística. A gente precisa prestar atenção. Então, vamos lá. As barreiras culturais, barreiras religiosas, barreiras sociais e, principalmente, as barreiras internas. Jesus não escolheu por acaso. Não foi por acaso que ele escolheu passar por Samaria. Sendo que não era nada... É engraçado porque eu sempre volto aqui com esse trajeto. Acho que eu gosto muito daquele trajeto, acho que eu estava lá. Ou acho que mais na Samaria. Judeus não... Depois que houve a cisma, a separação, os judeus realmente achavam os povos da Samaria extremamente impuros. Então, e teve contemporaneamente ao tempo de Jesus, algumas pessoas levaram e profanaram o templo em Jerusalém. Então ficou uma cisma ainda maior, uma divisão, um temor, vamos chamar assim, de se cruzar com um samaritano, de um judeu ter que falar com um samaritano. Ele não queria essa mistura. E aí, num dado momento, Jesus falou assim, não, nós vamos passar por Samaria, sim. O que é isso? Por que a gente não faz o nosso caminho pelo Jordão, Jesus? Não, nós vamos passar pela Samaria. Um caminho muito mais árido, muito mais difícil, uma viagem muito mais difícil, mas assim fizeram. Já chegando e perto do poço, ele decide parar para descansar. Chegando, os apóstolos viram para ele e falam assim, nós vamos buscar comprar comida. Aí ele falou, tá, vá lá, eu vou ficar aqui. E eis que vem a mulher samaritana, ao meio-dia, sol a pino, à sexta hora. Por quê? Porque ela era uma pária social. Ninguém queria contato com ela. Ela queria fugir o máximo dos olhares dos outros, dos seus compatriotas. E ela veio sozinha. Ela não tinha companhia. Ela veio com o cântaro sozinha. Veio, colocou seu cântaro, Jesus sentado à beira do poço, falou assim, dá-me de beber. Olha como ele busca a alma. Ele busca naquele intuito de que ela o sirva. Quantas vezes nós já fomos tocados dessa forma? Esperando não. A gente, aliás, posso até fazer uma ressalva aqui agora, porque nós gostamos muito de esperar por um Jesus que nos sirva. Dificilmente vemos no outro uma pessoa que vem nos pedir um auxílio, um amparo porque está desempregado, ou mesmo uma comida naquele momento, ou mesmo um ombro para chorar. É a figura do Cristo ali, que vem pedir, e simplesmente nós fechamos os olhos. Não ajudamos, dizemos que estamos muito ocupados, mas ele busca assim. Ele busca as almas para servir, né? E nós ainda, cheios ainda de impurezas, cheios de dificuldades, nós ainda esperamos por um Jesus que vá nos servir. Infelizmente. E isso ele pede para a mulher, dá-me de beber. Ela, meu Deus do céu, mas como assim, né? Você falando comigo, um judeu falando comigo? Estou só, né? Como assim? Ele falou assim, eu quero a água. E ela falou assim, mas você não tem nada para puxar do poço de Jacó? Então ela começa vendo um Jesus, um homem sedento. E isso é interessante que depois a gente possa até falar um pouco mais, porque ela muda essa visão de como ela vê Jesus. Neste primeiro instante, ela vê Jesus como um homem sedento, um judeu sedento, e que fala com ela.
ela fala mais algumas coisas e tal, e ele fala assim: a água que eu tenho para lhe dar é uma água que vai te dessedentar muito mais. Não vai ser efêmero, ela vai ficar em você. E ela sente aquela presença ali naquele momento, ela já fica meio assim, e a situação vai mudando, ela já não percebe ele mais como um judeu e já aceita aquela palavra. Como assim? Água que vai ficar, que eu vou me dessedentar para todo sempre? Né? Como é isso? Ela já vê ali, talvez, um rabino, um mestre. E ela começa a entender aquelas palavras de uma forma que aquilo vai se fixando nela, vai mudando a compreensão daquelas palavras de Jesus. Aí, por que isso? Primeiro, porque Jesus ele passava por sobre todas essas barreiras. Ele quebrava todas as barreiras. Naquele momento ali, ele quebrou várias barreiras. E ele precisava disso, porque ele sempre nos deixou, quando na Terra, mesmo que tendo sido escrito por outras pessoas, nesse caso foi em João 4, ele sempre quis deixar claro que ele não seguia nenhum modelo o modelo que era padrão naquela época, não se seguia, ele não seguia isso. Ele queria captar as almas mais profundamente para que elas entrassem na verdadeira comunhão com o Pai. E ele queria ensinar a todos, como ele quer ensinar a todos nós, essa verdadeira comunhão, que é o que vai fazer a diferença para nós. Por exemplo, quando ela o questiona a respeito de onde eu devo adorar? Aqui, na Samaria ou em Jerusalém? Aí ele falou, não é nenhum nem outro. Nós vamos adorar, vocês precisam aprender a adorar dentro de si, fazendo fervilhar essa centelha que nós temos, que é a centelha divina, dentro de nós mesmos. É importantíssimo esse momento, porque, como ele já tinha falado isso e outras oportunidades, ele falava que não ia deixar templo, pedra sobre pedra. Templos físicos, edificações, porque não precisamos dessas edificações. Nós precisamos ter uma comunhão com o Pai verdadeira, de onde parte do nosso maior, do nosso íntimo para com Ele, em qualquer lugar que estejamos. Com qualquer pessoa ao nosso lado. Sempre, inclusive, ele pede, ele conclama que seja ainda mais no serviço, no trabalho. A questão, principalmente quando o Espiritismo diz que fora da caridade não há salvação, ele está exatamente mostrando como Jesus quer arrebanhar-nos, quer nos trazer para essa reflexão. E não para que fiquemos esperando por um Jesus que está sempre a nos servir, mas que façamos a nossa parte, vamos servir ao nosso próximo, que servindo ao nosso próximo, nós com certeza estamos agradando ao nosso Pai. Então ele já mostra para ela ali naquele momento mais uma barreira que foi ali derrubada, porque ele fala, não tem templo. Não é aqui na Samaria ou não é em Jerusalém. É você com o Pai. É trazendo essa centelha divina. Mais uma barreira ali que foi quebrada naquele momento. É muito, muito... Eu não sei, gente, eu tenho uma necessidade, às vezes, de falar sobre essas passagens assim, porque é muito vívido em mim. Parece que me toca de uma forma tão presente. E quando ele está falando com ela, assim, se nós formos exatamente como Allan Kardec nos pede para tirarmos um pouco daquela questão de irmos tão ao pé da letra, na tradução, na linguística, para que a gente tenha um conhecimento mais amplo, né? O quanto se nós formos realmente, se eu tivesse um pouco mais de conhecimento e gostaria, e peço a Deus que
consiga estudar mais para que eu possa ter, para desmembrar ainda mais essa passagem, porque ela é riquíssima. Ela é de uma quantidade de ensinamentos naquele curto prazo que ele ficou ali com ela, e que João depois veio a colocar para que a gente pudesse ter isso escrito, mas que possamos trazer isso para a nossa atualidade, que possamos deixar de ser naquele tempo de Jesus. Não, vamos trazer para nós. Hoje nós não temos o problema que temos, estou falando nós aqui no Brasil, nós não temos um problema com outro povo dessa natureza, mas nós temos nossas barreiras íntimas que a gente fala assim, não, aquele fulano lá, pelo amor de Deus, eu não vou falar com ele não, né? Então que possamos também derrubar essas barreiras, não só as religiosas, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, não, mas como assim? Eu sou espírita, eu não posso ter uma amiga testemunha de Jeová, como tem uma irmã, não de sangue, mas de alma. Posso, claro que eu posso. Cada um no seu tempo e com as suas escolhas, né? Então eu não posso classificar, não posso dar rótulos, não posso. Nós temos que agregar, nós temos que somar, nós temos que, para essa comunhão com o Pai, para eu não precisar dos templos, para eu não precisar falar assim, não, vou lá hoje porque eu tenho que me santificar de alguma forma, eu tenho que me eximir de algumas culpas da semana, eu preciso estudar, eu preciso estar lá. Não, não é bem assim. Nós precisamos ter essa conduta, essa ética conosco, para ampliarmos, para a gente ter essa condição de ter essa comunhão com o Pai de uma forma mais limpa, mais fácil, mais aberta. Podermos clarear a nossa consciência de forma mais ampla com o Pai na hora da adoração. Porque nós gostamos muito de pedir. Peço. Eu peço demais da conta. Mas nós precisamos também adorá-lo. Agradecer essa oportunidade maravilhosa, desse momento aqui na Terra. Como tem sido bom para mim. Como tem sido, eu estou com visões mais claras. Como eu posso ter a oportunidade de estudar e vir estudar junto com vocês. Então é muito bom que a gente tenha esses insights. Saber que Jesus nos busca na figura de outras pessoas, de outras situações, para que nós também quebremos essas barreiras. Para que nós também façamos as nossas reflexões. Porque nós não podemos ter barreiras culturais. Já não é mais tempo, gente. Nós estamos aí à beira da regeneração. Nós não temos mais tempo para rotular, para classificar. Não. Nós temos agora só que agregar, chamar a nossa consciência para estarmos juntos e em conjunto nos elevar. Já pensou, já imaginaram a egrégora de luz que se faz aqui agora com todos nós? Quantas pessoas aqui? Quanta luz que vai espargir daqui desse momento? Quanto conhecimento, uma ponta de conhecimento que veio para mim, quanto isso vai modificar e transformar não só as minhas atitudes, mas também os meus pensamentos. É preciso que a gente pense nisso, é preciso que a gente saiba que Jesus está sempre nos buscando, assim como ele buscou aquela mulher, sem rótulos. É interessante, porque quando ele diz assim, já tiveste 5 maridos, e o que o tem agora não é ele. É importante que possamos aprofundar um pouquinho mais, porque me ajuda, socorro, me falhou aqui agora. Quando Jesus, a língua de Jesus, meu anjo. No aramaico, desculpa. No aramaico, marido era Baal,
Mas Baal também era para Senhor. Então, Samaria também foram levados 5 povos diferentes para Samaria, cujos povos tinham também seus deuses. 5 povos, 5 deuses. Entende como a gente precisa ser mais abrangente e não ficar só, talvez, na questão só do marido união entre 2 pessoas? Poderia ser que ele estivesse falando que ela tivesse tido 5 outros deuses. Por que não? Né? Que ele ainda sugere. E o que você está no momento, ainda não é ele. Então é preciso que a gente tenha essa delicadeza. É preciso que a gente desvincule um pouco dessa questão da linguística. Então ele fala, ainda não é ele. Mesmo assim, ela ávida por aquelas palavras, né? Porque foram entrando nela aquela vontade da mudança. Foi descedentando-a de uma forma que ela simplesmente deixa o cântaro da água, porque ela tinha sido abastecida com a água viva, com as palavras de Jesus. Que ali ela já vê o Mestre, o Messias. Ela deixa o cântaro e sai para a cidade de onde ela fugia, de onde ela não queria ver ninguém. Ela não queria contato com ninguém. E lá ela fala e esclarece: o Messias está aqui entre nós. Vamos recebê-lo, vamos ouvi-lo. Ele tem o dom, ele está coberto do dom. Vamos ouvi-lo, vamos ver o que ele tem a nos dizer, vamos ficar cheios desse Espírito maravilhoso. E ela, inclusive, os convence, porque muitos receberam Jesus, ouviram Jesus e se transformaram. Então, assim, é muita coisa em uma passagem tão singular. São muitos detalhes. É preciso que a gente tenha esse coração desprendido, para que possamos ouvir realmente a água viva, para que a gente possa louvar a Deus dessa maneira correta, sem necessidade de subterfúgios ou algo material. Não, saibamos que nós temos Ele aqui e podemos comungar maravilhosamente com Ele. Veja que a coisa vai fazendo a situação vai tendo uma correlação. A mulher samaritana, ele foi em busca dela. Nada ali foi por acaso. Ele quis mostrar a todos, inclusive para João deixar registrado, quantas barreiras podiam ser quebradas. Quantas barreiras podiam ser exterminadas, que nada daquilo valeria a pena manter. E aí ela ouve daquela palavra, da água viva que Jesus jorra, que desperta nela, que ele diz a ela, você também tem a sua fonte de água viva. Cultive-a. Tanto foi que ela teve o desprendimento de deixou o cântaro, já não lembrava mais de água física, e foi até a cidade, para falar aos seus. Olha essa transformação, olha essa correlação. É muito interessante, é muita coisa, gente, que aconteceu naquele momento. Os discípulos chegam, observam aquela cena e falam assim, mas como assim, Jesus? Eu não sei não, acho que o cara tá meio virado. Porque falando com uma samaritana, uma mulher sozinha, né? Então eles ficam assim, mas também não interrompem, absolutamente. Só depois eles dizem, compramos comida. Ele diz, não precisa dessa comida, nós não precisamos desse pão. Nós não precisamos desse pão. Nós precisamos do pão espiritual. Nós precisamos da palavra de Deus.
É tanto, voltando lá ainda, enquanto conversando com a mulher, ela diz, mas e o Messias? Essa frase é impactante demais. Ele fala, eu o sou. João retrata no evangelho dele, por 7 vezes, que Jesus transmite as palavras eu o sou, a frase eu o sou, em outras situações que eu vou tentar enumerar aqui com vocês vão me ajudar. E ele jamais usaria essa expressão, por quê? Porque ela foi tomada lá na época de Moisés, quando ainda conversava lá, dialogava com a sarça ardente, e Moisés pergunta, me dê seu nome, com quem eu falo? E ele responde, eu o sou. Então, os judeus jamais, ou outras pessoas ali naquele contexto, jamais usariam dessa expressão, se apropriariam dessa expressão para dizer, eu o sou. E ele diz a ela. Por isso, dessa convicção dela, de sair e ir até a cidade e falar sobre o Messias. Porque João, em outros capítulos, em outras passagens, ele fala para nós que Jesus mencionou. Agora, eu preciso da ajuda dos universitários, hein, gente? Vamos lá. Ele fala, nessa passagem da Samaritana, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira, a videira, e a água, eu sou, enfim, me perdoe. Isso eu não anotei, me perdoe. Mas João menciona 7 vezes quando Jesus nos disse essa expressão. Então ele jamais, ou outra pessoa jamais, ousaria usá-la. Foi dando essa convicção, foi dada essa convicção a ela, que foi urgentemente para a cidade. Ok? Então vamos lá. Quando ele fala sobre os Baals, né, os maridos, ele não fala nunca em julgamento, tá, gente? Ele não apontou o dedo em riste, ele não a julgou, ele só menciona. É tanto que ela percebe naquele momento já uma outra figura. Já era um profeta, um rabino, que entrou no âmago dela, no mais profundo do ser dela e revelou, porque ele nunca tinha visto aquela mulher. Ele não sabia de nada dela. Como é que ele soube disso? E ainda diz, o que tens ainda não o é. Então, veja bem, já mudamos bastante. Desde o início lá, de quando ele chegou pedindo água, para agora, já é um homem, já é um rabino. Olha que bacana. Como mudou, como tivemos uma transição, né? Uma mudança de olhares para este homem. Vejo que é profeta, ela diz. Esse é o momento em que a consciência desperta. É esse o momento que nós temos que pedir por essa transformação, para que a gente possa realmente também ter esse momento de despertar, o despertar dessa consciência ampla, onde vai nos trazer esse Jesus que vai realmente entrar em nós e falar até aquilo mesmo que a gente não quer ver em nós, porque nós temos muito isso ainda. Nós trouxemos muito isso de outras encarnações e estamos nesse processo ainda de aprendizado e aprendizagem. Então, o que ele faz conosco? Ele invade-nos e nos mostra aqueles pontos que nós queremos deixá-los obscuros, quietinhos. Mas é preciso que nós os vejamos para que a gente possa se corrigir, para que a gente possa aprender. Por isso ele toca nesse ponto dela. E ele nos toca a todos. É preciso que nós tenhamos, vamos dar a ele essa permissão, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Então é preciso que a gente permita
que Jesus entre em nossa vida, nos mostre, nos revele aquilo que queríamos que ficasse oculto, mas que nós precisamos olhar para assim descobrirmos aquilo em que precisamos mudar, aquilo que nós temos que fazer para mudar. Como você mesma disse, né, amada, na nossa palestra de domingo passado, que cair em tentação nem sempre é tão ruim assim, né? Assim, mas é preciso ter esse olhar e esse cuidado, né? Ter essa consciência. O que mais me chama a atenção em toda essa narrativa é o quanto nós temos que ter essa consciência de quem verdadeiramente nós somos, para que a gente possa ir e conclamar outras pessoas para participar desse banquete. O quanto é preciso que a gente tenha esse despreendimento. O quanto é preciso que nós aprendamos. Não, às vezes não é um processo muito fácil. Não é. É pela dor, é pela falta, é pela escassez. Mas é preciso aprender. É preciso sair melhor. Aí a mulher, como eu já disse aqui para vocês, a respeito da adoração, onde ele foi extremamente maravilhoso e ele disse, né, que era exatamente em nós mesmos, conosco e com o Pai, e com essa centelha divina que nos habita. Então, assim, vamos tratar agora um pouco sobre a simbologia que está dentro dessa passagem. O poço, o que nos traz esse poço? Representa a profundidade da alma. E é interessante, gente, eu estava estudando a respeito dessa passagem, e uma coisa que me chamou a atenção também foi a seguinte situação. Geralmente, lá bem no primórdio, Elias, Moisés, os seus casamentos eram todos arranjados, conhecidas as esposas em poços, à beira dos poços. Olha que relação, tá vendo como é uma coisa que ele vai lá e vem cá? Era lá que se arranjavam os casamentos, se organizavam os casamentos. Outra coisa interessante é que, por exemplo, essa questão do casamento, vamos falar um pouco desse casamento. Jesus, ele é considerado o noivo. E nós todos somos a noiva. É uma união, é um casamento. Percebe então como fica fácil a gente ver lá que o Baal também está dentro desse casamento, porque se tratava de dos outros deuses. Então ela permeia, ela está toda dentro. Aí você vai estudando mais uma coisa, vai vendo outra. O primeiro feito espiritual de Jesus foi nas bodas de Canaã, ou Caná. Percebam que sempre a gente está falando sobre união, sobre essa união que é preciso ter. Essa união nossa com o Pai, com a espiritualidade maior. Então, eu achei isso tão bacana. Eu falei, eu vou levar para todos. Porque mostra mesmo essa questão do poço como profundidade da alma e também nos traz essa questão da união, dos casamentos. Dessa união que precisamos manter com o nosso Pai. A água viva. O que traz, Jesus falava sobre essa água viva, ele representa, gente, a renovação espiritual. O quanto nós precisamos dessa água viva dentro de nós, latejando, latente, para que nós possamos realmente colocar essa nossa fonte para eclodir, para que a gente possa ir e levar essa mesma água para tantos outros. Seja da forma mais sutil, seja de uma outra forma um pouco mais contundente. Nós estamos sendo chamados há muito tempo.
Estamos sendo buscados há muitos milênios. Mas agora nós temos uma ferramenta maior. Nós temos chaves que nos mostram as facilidades em interpretar esse chamado. Vamos colocar as mãos na massa e vamos realmente fazer com que isso seja mais edificante. Foi isso que eu tirei mais da lição. O que representa o meio-dia, a sexta hora? Representa um movimento de iluminação de consciência, gente. Olha que bacana. O clarão do meio-dia, iluminando todas as consciências. O cântaro representa os hábitos antigos da vida. Por isso ela o deixou e saiu. Ela não precisava daquele cântaro. Ela os deixou ali e foi com a água viva jorrando dentro dela. É uma transformação maravilhosa, é extraordinário realmente a gente ver. Ela passa aos outros, aos seus compatriotas, e o que eu deixo para nós, eu não sei como é que nós estamos, tá bem legal. Eu gostaria de trazer aqui a todos da seguinte forma, gente. Talvez todos nós sejamos um pouco como aquela mulher. Todos nós carregamos nossos cântaros, nossas rotinas, nossas tentativas de ser felizes. Mas o Cristo nos lembra de algo essencial. Existe uma água que não se encontra fora. Ela nasce dentro da alma. A mulher samaritana foi ao poço buscar água e saiu de lá transformada em fonte. Eu peço desculpas por qualquer coisa. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui. Gostaria muito que vocês conversassem comigo, falassem, me ajudassem e transformassem mais ainda essa nossa aula. Muito obrigada.